Hoje eu queria falar sobre este som. Este som? Eu queria falar sobre helicóptero. Em particular sobre um helicóptero, que é esse helicóptero que está aí. No Brasil, você sabe que tem mais de 2.000 helicópteros civis, mas eu quero falar de um helicóptero militar. Nós temos 300 helicópteros militares no Brasil. A Marinha tem 120, o Exército tem perto de 100, a Força Aérea tem coisa de 70 helicópteros. E no domingo, um helicóptero militar sobrevoou a Praça dos Três Poderes. Um helicóptero que produz este som que o Felipe Bueno jogou há pouco. Esse aí. Esse aí era o helicóptero taxiando, porque esse helicóptero ele parece avião, né? Ele dá uma taxiada e tal. E a bordo desse helicóptero estavam o presidente da República e o ministro da Defesa. Eram duas autoridades naquele que é um dos maiores helicópteros militares do Brasil, se não for o maior. Ele tem 20 metros de comprimento, 4 de largura e 5 de altura, pesa mais do que um elefante africano adulto. 5 toneladas. É, bicho grande. Com o tanque, tem mais de um tanque, com os dois tanques, tem um tanque principal e um tanque auxiliar, com os dois cheios pode voar 6 horas e meia, passa de 300 km por hora. Em cada força ele tem um nome, a Marinha chama ele de UH-15, o Exército chama ele de HM-4, a Força Aérea chama ele de H-36, ele é fabricado pela Airbus, foi desenvolvido para missões sofisticadas, foi usado no Afeganistão, e ele pertence à família dos Super Puma da Airbus. E é uma aeronave super sofisticada, tem sistemas de comunicação bacanas, enfim, quem pilota adora esse negócio. Tem um piloto automático que dá precisão, não sei das quantas, uma estabilidade excepcional, todo mundo sai elogiando, todo mundo sabe pilotar. Eu sairia elogiando qualquer coisa, porque para mim é tudo igual, só é bonito, né? E, enfim, segurança, tem estrutura reforçada, o trem de pouso, quando bate assim no chão, tem amortecedor, o tanque de combustível é resistente ao choque, tem assento, o assento, quando bate no chão, assim, o assento do piloto também tem amortecedor, o piso é blindado, as paredes são blindadas, enfim, tem de tudo. Tem um sistema de aproximação, quando tem um míssil, se alguém jogar um míssil contra o helicóptero, eles também avisam para ele. O escapamento tem proteção contra areia, contra gelo. É um bichão, né? A gente sabe que o mercado de helicóptero privado vive de aluguel. E uma aeronave dessa, uma aeronave militar, não tem como alugar. Você não vai alugar uma aeronave militar, não tem como. Mas tem uma versão civil desse helicóptero, que aliás é a partir da qual se montou a versão militar. E ela pode ser alugada. Você pode alugar. Ah, eu quero alugar essa aeronave. Tá bom. Custa R$20.000 a hora. Claro que o cálculo não é simplesmente quanto tempo você voou, sabe? Você decolou, eu voei 8 minutos, aí você paga 8 minutos. Não é assim, porque senão fica até barato, porque essa aeronave é cara, mas você poderia voar muito mais barato se você só realmente pagasse pelos minutos que você voou. O helicóptero é rápido, você vai de um ponto para outro, gastou 4 minutos, você ia pagar uma parcela pequena. Mas não, você paga uma taxa básica de voo por hora percorrida, tem um tempo extra para dar partida nos motores, tem um custo para aterrissagem no heliponto, tem uma série de custos para fazer sentido para quem aluga, do contrário ia ser uma doação quase, né? E é um negócio caro, né? O presidente da República tem o direito de voar em helicópteros, é um meio de transporte que eles usam com frequência, não é o presidente Jair Bolsonaro o primeiro que voa com helicópteros. E esse helicóptero que o presidente usou nem faz parte da frota da presidência. A FAB tem 2 outros helicópteros, numa versão para passageiros, VIP, bacana, para transporte de autoridades, inclusive e principalmente o presidente da República. Agora, a questão central é a seguinte: este voo se destinava a uma missão governamental? Este voo no domingo, que teve seu custo, era um sobrevoo, por exemplo, numa área alagada? Sei lá, teve uma chuva horrorosa num determinado lugar do Brasil, o presidente vai de helicóptero, sobrevoa, vê a situação, orienta o governo, vamos agir, vamos entrar em ação, atenção ministro, coloque dinheiro aqui, acolá, olha ali como está a situação e tal. Foi isso.
o presidente estava sobrevoando uma área de seca, ou o presidente estava indo para um hospital de campanha para visitar pacientes da Covid-19. Foi isso que aconteceu? Não, não foi nada disso que aconteceu. O presidente subiu no helicóptero para lá de cima fazer filmes e jogar na rede social. Estou chamando de filme, né? Não sei nem porque eu falei filme. Mas a gente fala em filmar como se filmar fosse fazer filmes. E filme, no fundo, é uma película, né? Nem existe mais isso. Mas, enfim, fazer vídeos e jogar na rede social. Ele jogou nos canais dele, né? Para lá de cima, ele aparecer acenando para um grupo que era um grupo de manifestantes que estavam se manifestando a favor dele contra o Supremo Tribunal Federal. E ele estava lá, dando tchau, com um helicóptero que custa dinheiro, tem gasolina que custa dinheiro, tem tripulação que custa dinheiro. E quem é que paga essa conta? É o contribuinte. Então, é correto o presidente da República usar um equipamento do governo custeado por impostos, com gasolina oficial, com tripulação oficial, para fazer um voo que tem uma derivada eleitoral? É justo isso? Aí alguém vai dizer, lá vem o jornalista comunista, vai para Cuba, Venezuela, o diabo. Bom, a questão é a seguinte, é correto? O que diria o candidato Bolsonaro se visse o presidente do momento, e ele tentando se posicionar como um candidato viável, usando o helicóptero para fazer um voo de interesse eleitoral, né? O uso abusivo de dinheiro público vai ser medido pelos valores? Então, assim, se você gastar mais de 1 milhão, aí é um absurdo. Se você gastar 20 mil, aí não é absurdo. É assim que funciona. Porque nos Estados Unidos, alguns governantes foram pegos recebendo ajuda de 50 mil, 60 mil, e não como no Brasil, nem todo mundo, não é. Aqui no Brasil é o país do Gedel Vera Lima, né? Que o cara precisa de um apartamento para poder caber o dinheiro que ele desvia. Nós não estamos acusando o presidente da República de desvio. Mas a pergunta que fica é correto o presidente da República usar um equipamento oficial custeado pelo Estado, mantido pelo Estado, e determinar o uso eleitoral daquele equipamento? Ou não é eleitoral? É uso governamental? É governamental aquilo? Aquilo era uma atividade governamental? Que atividade governamental pode ser descrita como aquele tchau de porta aberta a pessoas que estão no domingo na Praça dos Três Poderes, né? Então é o seguinte, é por valor, o valor é baixo. Então, se o presidente fecha o apoio do Centrão e entrega para a turma o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é uma belezura que movimenta 50 bi, e alguém aponta o dedo dizendo, olha só o que ele está fazendo, está entregando um fundo de 50 bi. Aí dizem, mas escuta, vocês estão vendo crime em tudo. Então, quando é 50 bi, está vendo crime em tudo. Quando é 20 mil ou 30 mil, o valor não justifica. Então, não vale a crítica, né? Ou os pequenos gestos, como o uso do helicóptero das Forças Armadas, contam, né? Qual é o uso governamental desse voo? Qual é o uso governamental da cavalgada que ele fez na sequência, usando o cavalo do governo, o cavalo do Estado, o cavalo das Forças Armadas, que se alimenta das Forças Armadas? Enfim, parece um capricho, mas a pergunta é, quando o uso é governamental, o Brasil ganha algo com isso. O que o Brasil ganhou com isso? Essa é a pergunta. O que o Brasil ganhou com isso? E o que o candidato à reeleição, sim, porque o presidente Jair Bolsonaro é candidato à reeleição, pode ter ganho com isso? E, se alguém é candidato de oposição, como é que pode fazer um sobrevoo desses? Para fazer esse sobrevoo, tem que ir numa locadora de helicóptero e alugar um helicóptero. O presidente pegou um helicóptero da Força Aérea Brasileira. É razoável isso? Então, essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que colocar, tem que deixar no ar. O nosso ouvinte pode concordar com a premissa de que está errado. O nosso ouvinte pode discordar achando que a gente está procurando pelo em ovo. Mas é fundamental que a gente levante as questões como essa. O presidente da República,
que é o homem que se propôs a fazer um governo diferente, de separar o Estado do governo, de separar a pessoa física, o candidato, o político, também do governo e também do Estado, está começando a misturar as coisas. Está começando a misturar as coisas. Já não vê com muita clareza a separação entre o que é dele governo, o que é o Estado, como, por exemplo, nas discussões envolvendo a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma força do Estado, não é uma força do governo. As informações que o presidente quer receber da Polícia Federal sugerem que ele enxerga a Polícia Federal como um braço do Palácio do Planalto, coisa que definitivamente ela não é. Ela não deve satisfações ao Palácio do Planalto. Ela não deve satisfações ao Palácio do Planalto. Ela deve satisfações ao Estado. Então a Polícia Federal faz suas operações e não tem que falar nada para os políticos que estão acima dela. É assim que funciona a Receita Federal e deve funcionar. É assim que funciona a Polícia Federal. Então, quando o presidente questiona essa separação entre governo e Estado, ele está começando a ficar mais parecido com outros presidentes. E quando o governo, ou quando o presidente, começa a misturar o candidato Bolsonaro com o governo que ele comanda, e aí vem um voo como esse do helicóptero, que é um voo de candidato numa aeronave do governo, de novo vem a questão. Será que ele está ficando mais parecido com os anteriores? Do que ele gostaria, do que ele admite? Aqui tem um voo e um ruído de helicóptero para colocar essa discussão no ar. Mesmo assim, Marcelo...